Olá, queridos! Estamos começando aqui mais uma gravação do Publicast. Eu quero convidar você ainda que não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que você possa estar por dentro de todo o conteúdo que será oferecido aqui pelo Publicast. Tá ok? E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nossos pastores, Pastor Júnior e Pastor Ludmila. Seja bem-vindo, Pastor Júnior. É uma honra estar com vocês aqui, Publicast, estar neste canal, juntamente com minha esposa, pastora Ludmila. A honra é toda nossa, querido. Pastor Ludmila, seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz por estar aqui com vocês, meus amigos e parceiros de ministério. Glória a Glória a Deus, né? Deus. E ao lado do meu coração, lado esquerdo, está aqui a minha amada Betsaida, minha esposa linda. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, amor. É um prazer estar aqui com vocês e com companhias, né, dos nossos amigos de ministério, como falou bem a pastora Ludmila. Pois é. Eles estavam rindo aqui de mim, queridos, porque a gente custa acertar, né, a introdução, mas quando acerta a gente... Não, a gente estava rindo. Vocês estavam rindo de mim, gente? Eu não, Tava não? eu não, sou uma Bem, pessoa que séria. isso. Não é não, querido. Não é sério não, viu? Sejam bem-vindos, ok? Vamos falar muito aqui sobre o ABA. Vamos falar aqui sobre os congressos que já está chegando, né? É nesse final de semana, no próximo final de semana? Isso, dia 15, 16, 17, semana que 15, vem. 16 de semana que vem. Qual é a expectativa para esse congresso? Primeiro é a ansiedade, né? A ansiedade tá pulando aqui, mas a gente tem aquele domínio próprio, aquele controle, e direciona nas mãos de Deus. É verdade. Eu olho para vocês são pastores novos, né? Esse ano, eu estava conversando aqui nos bastidores com a pastora Ludmila. Esse ano foi um ano ao qual o Senhor realizou muitas coisas na vida de vocês. Foi um ano que vocês foram consagrados a pastores, não é isso? Foi um ano que Deus deu um presente para vocês, uma menina que está aí. Tá de quantos meses? Estou com 7. 7 meses. E o ano do Congresso ABA, né? É um presente de Deus mesmo para a vida de vocês, porque acontecendo muitas coisas em um só ano. Tá vendo a menininha, como é que ela chama? Isabelle Vitória. Isabelle Vitória, tá vendo? Um dia a Isabelle vai escutar e ver esse podcast aqui, esse podcast. E ela vai lembrar, olha, eu estava na barriga da mamãe, né? Queridos, hoje vamos falar um pouquinho sobre o Congresso ABA. Como que surgiu a ideia de fazer o congresso? Como que veio essa vontade de estar reunindo jovens e trabalhar com eles nesse tema, ABA? Então, já faz um bom tempo que nós já trabalhamos na liderança dos jovens, né? Só que nós nunca tínhamos pensado em fazer algo sobre um congresso, uma conferência de um grande porte, igual se tornou o Congresso ABA. Mas isso começou tudo no coração do nosso pastor, né? O líder, o anjo da igreja, o pastor Wellington, que trouxe esse desafio, né? Vamos colocar Sim. isso, é um desafio Sim. Sim, para as mexer com nossas jovens. vidas. E, para a honra e glória do Senhor, já é a 5ª edição, é o 5º congresso. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus, Sim. né? Foi uma bênção, tem sido uma bênção, tem sido divisor de águas na vida dos jovens, porque foi através desses congressos, através desse tema, que o Senhor tem motivado os jovens a ingressarem no ministério, a entenderem quem eles são. Então, esse congresso ABA, assim, é algo de Deus mesmo, é algo que o Senhor tem trabalhado no nosso coração e tem criado com uma proporção, assim como o pastor Júnior disse, muito grande para a honra e glória do Senhor. Sim, trabalhar com jovem, né? Tem pessoas que tem que ter o talento, tem que ter o dom. Porque tem jovem que dá trabalho. E lá no ministério de vocês, aonde também eu faço parte, os bastidores, eu sei que não é fácil. Mas tem jovens lá que dá trabalho? O que vocês acham? Hã? Jovem dá trabalho? Faz o cabelo da gente cair? Sim ou não? Vou deixar para a pastora Betsaida responder. Desafios, né? Nossos jovens não dão trabalho, que eles são anjos, são santos, né? A gente tem muito que agradecer a Deus, né? Porque de um tempo para cá, o Senhor tem, juntamente com o Espírito Santo, creio eu, né? Tem trabalhado no coração desses jovens. Não é a questão assim, não é nem às vezes dar trabalho, né? Nós que mexemos com líderes.
eles estão numa fase muito de transição, né, de muitas mudanças, Inconstância, né? Às vezes também. inconstância e imaturidade, né? Com o tempo a maturidade vai chegando e aí a gente vai vendo que eles vão crescendo e vendo assim que de fato o meu pastor estava certo, de fato, né, a pastora estava certa, mas é porque eu acredito que essa fase é uma fase difícil, porque nós já fomos jovens, né? Há momentos assim que a gente está com os hormônios lá em cima, momentos de altos e baixos, mas creio eu que ali hoje com a gente assim, né, nós que estamos trabalhando com esses jovens, a gente tem visto assim grandes frutos, né, grandes frutos, jovens que entraram e se permaneceram até hoje, uns que saíram, mas eu acredito que o Senhor tem guardado, cuidado, né, trabalhando. Graças a Deus não é dos nossos ouvidos receber notícias, né, fulano morreu, né, fulana morreu. Mas aí tá aí, os que pararam estão no caminho, mas eu sei que o Senhor vai encontrar cada um Amém. deles. Em nome de Jesus. Eu falei sobre isso porque a gente vê no Instagram, né, algumas piadas, alguns vídeos falando acerca de líderes de jovens, né? Fala que alguns pastores carequinha, né, já no fim da vida, mas como a pastora Bessara falou, nós temos colhido muitos frutos nossos ministérios a respeito dos jovens, ver o desenvolvimento deles, a maturidade deles, de como eles cresceram, né? E se eu falar de 5 anos de aba, 5 anos, então tem jovens que eram crianças, 5 anos atrás, não tinha nem experiência Eram de mais como pegar no novos, né? microfone, de como É. ministrar, de como falar, né? Como ornamentar a igreja para o congresso. Hoje, já estão fazendo parte, já estão louvando, estão tocando. Fazendo Então, vídeos. isso é gratificante. E como vocês se veem nessa situação de poder fazer discípulos, fazer com que os jovens espelhem vocês e cresçam espiritualmente? Como que vocês se veem, a gratificação de vocês em relação a isso? Então, o senhor falou a respeito das pessoas, dos jovens, né, que estão se ingressando, mas automaticamente nós que somos jovens e novo no ministério, ainda mais pastoral, faz 1 ano que nós fomos consagrados a pastor, e quando nós olhamos para trás, nós éramos como eles, assim como a pastora Beth falou. Porque nós, não sei se todos, mas pelo menos eu, nunca me vi pregando como pastor, nunca me vi líder de jovens, mas o Senhor tem nos capacitado. E a minha forma de evangelizar, que aqueles jovens olhem para nós e se espelhem, é fazer conforme o que a palavra diz. Andar segundo como a palavra diz. E não sair fora disso. Sim, sim. Isso é muito gratificante, porque a gente percebe que a gente está no caminho certo quando chega jovens em nós, né, e fala assim, nossa, eu quero ter um casamento igual ao de vocês. Tem jovens que até têm nomes de filhos já, porque vem a gente com 3 filhos, né? Sim. Fala assim, nossa, pastora Ludmila, pastor Junto, é uma família bonita, um ministério bonito, e eu quero ser assim. Isso não faz mal, né? Não é uma questão de inveja, não, é questão de falar assim, nossa, meus líderes são abençoados, eu quero São ser... exemplo, né? Sim, são exemplos para mim. E isso é muito gratificante, a gente ouvir isso, né? Muito bom mesmo. Muito bom. Muito bom. A Bethsaida falou algo interessante, porque no primeiro aba, né, a senhora estava com um bebezinho, não é isso? 4 anos atrás? O Matheus tinha... Não, primeiro aba aqui, ó. Ela estava sim, a grávida. pastora Ludmila. Há Sim. 4 anos atrás. Então, de 4 No primeiro anos. aba, ela estava com um bebezinho no forninho, que era o Anthony. Isso. Que sai com 4 anos. Isso. E agora, no 5º aba, tá com mais um no forninho. A Isabelle. Eu até perguntei ao pastor, né, lá na igreja, pastora também, se no 9º, né, no 8º ou no 9º aba, vocês vão estar com mais um bebezinho no forninho. É porque é de 4 em 4 anos, né? Mas agora fechamos a fábrica. Parou a fábrica? Pai de multidões é só Abraão. E ele foi mesmo. Mas né, foi o Anthony, né? E agora a Isabelle. E eles, assim, o engraçado é que eles são pequenos, mas eles já entendem. Sim. A questão do aba, eles já escolhem as blusas por si próprios. Eu quero essa blusa, eu quero essa blusa. Que, por sinal, ficou linda, né? Assim, a gente manda as ideias pro nosso querido Léo, o Leandro, né? E ele ali, com o seu dom que o Senhor deu,
faz essas camisas lindas que vocês estão vendo aí. Nós temos várias. Essa aqui eu sou apaixonada também. E essa daqui é de qual edição? De qual edição? Essa é do ano passado. É a aba Manifestação dos Filhos de Deus. Manifestação dos Filhos de Deus. Sim. Então nós temos aí aba, sou filho. Isso, primeiro aba. E o segundo aba, Aba Pai. o aba pai. E o terceiro, Espírito Espírito Santo. Espírito Santo. Aí vem o quarto, que é o aba, Manifestação. a manifestação dos filhos. E o quinto agora, está no forno. Logo, logo estaremos indo no congresso, que é a resistência. Muito forte esse Forte. tema, né? Muito forte. Muito forte. Vamos falar ali, aliás, não vamos dar o spoilers, mas vamos falar um pouquinho sobre o que a igreja enfrentou, né? Mas antes de entrar nesse quesito, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Porque eu sei que nós estamos juntos, trabalhando junto na igreja, eu sei que nós estamos aí liderando esses jovens. E quanto pastores hoje, o peso mudou, a responsabilidade mudou, porque agora vocês carregam um título, né? Porque vocês já eram pastores, você só foi oficializado, receberam a unção, o selo, né, daquilo que você já exercia cuidando de vidas. Então, se falar de filhos espirituais, Deus entregou para vocês filhos espirituais. Então hoje, quanto pastor mudou depois que recebeu o título, sentir o peso da responsabilidade? Como foi essa transição agora, nesse um ano que foi consagrado, neste ano agora? Então, eu acredito que para mim mudou. Porque muitas das vezes, né, as pessoas de fora, eles apontam muito os líderes da igreja, pastores, evangelistas, porque eles acham que nós somos imperfeitos. Nós somos perfeitos, né, mas nós somos imperfeitos. Então, é uma cobrança muito grande das pessoas de fora, né? E nós sabemos que nós somos falhos, mas nós estamos no caminho, né? E assim, em questão do ministério, o engraçado é que quando o Senhor coloca algo no nosso coração, igual o Senhor falou que é filhos espirituais, realmente é filhos espirituais, porque, igual nós falamos sobre a juventude, que passa por momentos difíceis, momentos de inconstância, que é um pé no mundo, um pé na igreja, e aquilo a gente sofre junto, né? Então, assim, dói na gente. Sim. Eu já chorei por pessoas, por jovens, por ver uma capacidade que eles não veem neles. Por achar que, não, eu sou pequeno, eu sou falho, não vou prosseguir no meu ministério. Então, isso dói na gente. Então, esse peso também veio consigo esse amor fraternal, sabe? Esse amor de filho mesmo. Então, assim, eu senti, sabe? E não é algo, assim, ruim, porque o ministério pastoral é muito importante, a gente tem, assim, um carinho, né? A gente, tipo assim, quando tá no início, né? A gente fica assim, antes de acontecer mesmo, a gente fica aquela assim, será que é isso mesmo? Será que o Senhor me chamou para isso? Como é que vai ser? Tem aquele, né? As dúvidas, né? As dúvidas, questionamentos. Mas assim, quando o Senhor nos chama, é lindo como Ele faz com que aconteça, sabe? O ministério pastoral em si. Então, assim, eu sou muito grata ao Senhor por esse ministério. No início foi muito difícil, mas assim, o Senhor tem nos direcionado e eu louvo a Deus por isso. Sim, sim. Por esse Gratificante. ministério. Pastor Júnior. Então, não tem como não sentir. Eu falo pelo fato da responsabilidade agora ser como de tratar com ovelhas, né? De saber que agora não é líder, é pastor. Então, até porque, por exemplo, algumas certas brincadeiras, não que isso não venha acontecer, porque o pastor mesmo sempre direcionou, falou, olha, você não tem que mudar quem você é pelo título. Não, você tem que ser a mesma pessoa. Sim. Porém, a responsabilidade, ela anda junto conosco. Não é só dentro de quatro paredes, mas fora com certeza. Pois, igual a pastora Ludmila fala, as pessoas, elas julgam muito. As pessoas, elas apontam muito por um simples erro, por uma simples falha, que nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a erros. Sim, claro. E nós, pelo menos eu vigio muito nas minhas palavras, nas minhas ações, até porque não é só pelo título, é pelo Evangelho de Cristo. Sim. Então, quando nós somos criticados, automaticamente
a igreja é criticada em si, a igreja de Cristo. Então, assim, eu levo muito isso com uma responsabilidade muito grande. E sendo eu, Sim. do jeito que eu sou, com a seriedade, com sabendo quem eu sou, com certeza, mas não querendo mudar A o essência, meu jeito né? de ser, a essência, sabe, as brincadeiras sempre que não, as brincadeiras sempre são tranquilas, não é brincadeira igual o pessoal do mundo. Mas de uma coisa eu sempre carrego, o pastor Tobias, o fundador do ministério, eu sempre me espelhei muito nele, muito. E hoje, quando o senhor fala sobre peso, eu olho para os meus pastores e eles estão ali para me aconselhar. Então isso acaba que fica mais fácil, porque existem pastores que já passaram, o senhor mesmo já passou por várias coisas. Sim. Então nós que estamos chegando agora, nós temos esse braço amigo que está ali sempre para nos apoiar e nos direcionar. Então fica mais fácil, não é mais fácil no sentido de não viver o que o Senhor tem para mim. No caso, eu vou passar por situações, vou, mas aquelas pessoas que já passaram e nos alertam, aí a gente já anda, caminha mais tranquilo. Isso é muito importante porque quando eu falo sobre isso, porque a pessoa, quando ela é chamada para pastorear, ela é escolhida por Deus, é notório a unção, o jeito e o carinho que ela tem. Eu me lembro que nós já choramos muito nesses 5 anos que estamos trabalhando juntos. Choramos muito, oramos a Deus para que o Senhor nos dê estratégia para lidar com certas situações. E muitas das vezes, aquilo que parecia impossível de resolver, o Senhor ia lá e nos dava um escape, uma direção. Né? E muitas das vezes, aquilo que nós estávamos no controle da nossa mão, através do joelho, a gente alcançava a vitória. Então, eu sei que o carinho que vocês têm, os jovens, o carinho que a pastora lidar com esses jovens, né? É o sentimento mesmo de pai, de mãe, sabe? De líderes, de pastores que estão ali para cuidar de almas, sabe? Cuidar de vidas. Porque tem pessoas, o pastor Júnior, o pastor Ludmila, tem jovens que eles não têm um representante no seu lar. Tem jovens que não têm um representante na sua casa. Então, onde que ele vai buscar refúgio? Na igreja, com seus líderes, com seus pastores. E vocês estão lá. Né? E tem pessoas que espelham vocês como um pai mesmo. Às vezes não tem uma figura paterna em casa, mas olha para a vida de você e fala assim, nossa, como eu queria ter um pai. E de fato, e muitos nos chamam de pai. Né, mãe. Então, esse peso e essa responsabilidade, ela veio e virá mesmo. E aonde a gente for, vamos carregar o nome de Cristo, a placa da igreja e o ministério, a representação de Deus aqui na terra. Eu tenho certeza que muitos jovens que estão ouvindo vocês hoje, vai passar um filme na cabeça deles, né? Poxa, quanto tempo eu perdi porque eu não absorvi mais dos meus pastores, por que eu não usufruí mais, né? E outros falam assim, nossa, é tão difícil esse ministério, porque assim, quando você lidar com 2, 3, 5 jovens, é uma coisa, está começando uma célula. Agora, você lidar com 40, 50 e passando por um processo semelhante, você fala, meu Deus, e agora? Agora eu não posso nem pensar em retroceder. Um passo falso aqui é este peso que eu recebi quando eu comecei a trabalhar com jovens há muito tempo atrás. Né? Tá aqui a minha esposa. Então, quando nós falamos de reino dos céus, é algo que nós temos que pensar muito, né? Os nossos passos, nossas atitudes, o que nós vamos tomar, decisões nós vamos tomar, porque por trás de nós existe uma igreja, existe um reino, existe uma grande juventude. E hoje, chegar onde vocês chegaram e ter o resultado que vocês estão tendo, a gente vê que Deus verdadeiramente é na vida de vocês. Vocês estão prontos
E eu tenho certeza que o ministério de vocês irá somente avançar, né? E mais filhos irão chegar, Amém. mais vidas irão chegar, para que vocês possam cuidar, tá ok? E, mediante a tudo isso que foi falado, o ABA surgiu para essa afirmação, né? Você é o filho. Então, foi bem dito, né, na primeira edição do ABA, foi falado sobre o filho pródigo. Foi bem no auge, assim, de uma situação que estava acontecendo no meio deles mesmo, e foi afirmado para eles, olha, vocês têm que saber quem vocês são. Né? Então, como que foi, assim, posso fazer uma perguntinha? Pode, claro. Como é que foi, assim, que surgiu dentro do coração esse primeiro aba, esse sou filho? Foi para essas afirmações e como que foi os sequentes? Para a gente poder falar, né, para quem está nos ouvindo, a sequência de cada aba. Então, como eu disse no início, foi gerado no coração do pastor Hélio, que é o nosso pastor presidente do ministério, né, hoje. Mas, por trás disso, teve uma liderança que trabalhou. Teve uma liderança que direcionou esse trabalho. Ele deu essa não é abertura, como é que eu posso dizer? Introdução. Não, ele Isso. passou essa responsabilidade para nós, como líderes, e nós, assim, buscando em Deus como fazer, como trabalhar, assim, tudo direcionado debaixo de uma bênção. Deus foi dando estratégias, Deus foi dando uma direção, e foi muito lindo. Foi muito lindo que nós vivemos lá no início. E o surgimento do segundo aba, eu lembro, né, que a gente sentou para conversar. Sim, E a sim. gente quis permanecer esse aba. Sim, um aba como tema, né? Congresso fixo, aba. E aí a gente fazia o subtema, né? Buscava do Espírito Santo, a direção, e ele tem dado aí para nós durante 5 anos. Sou filho, né? O início. E depois foi direcionando a gente aos outros. Aí Sempre o subtema. Eu lembro até que eu sou filho, nós falamos, eu até ministrei, falei sobre o filho pródigo, né? A volta dele e reconhecendo o seu lugar na casa do seu pai. Porque tem muitas pessoas que entravam na igreja e não requeriam o seu lugar de direito, como filho. Poxa, eu sou filho. E eu tenho um pai. Quem Sou é o amado. pai, né? Sou amado. Mostrar quem ele é de verdade. Nós temos um pai. O nosso Deus é o nosso pai. E eu, na condição de filho agora, como que eu me sinto? Muitas pessoas entravam na igreja e não tinham condições de filho. Então a ideia era mostrar para eles, não é? Mostrar para eles a condição. Olha, você é filho. E não, Segundo o interessante é que cada congresso que nós vivemos, Deus falou de uma forma especial e específica. Porque quando nós estamos ali ministrando e sendo ministrados, você vê que o Senhor, naquele momento, ele queria tratar sobre paternidade. Sim. Sim. Olha, você é filho, você tem um Criação. pai. Só que aí depois nós vamos pro Aba Pai. Porque existia ali pessoas que achavam que não tinham pai. Sim. Não tinham pai. E pessoas que não tinham pai biológicos, de fato. Sim. Ou tinham pai biológicos, mas não era aquele pai presente. E o Senhor veio e falou assim, olha, eu sou seu pai. Na falta do pai. Na né? falta de do pai biológico, olha, eu tô aqui, eu tô presente. Foi eu que todo te tempo. criei. É. Então é aquele pai que nunca abandona. E quando nós falamos aba, por que aba? Aí a pergunta vem, mas por que aba? Quando Jesus ele estava no Getsêmani, ele faz uma oração. Ele faz uma oração, aba, pai. Pai. É um modo de oração de intimidade. De falar Sim. assim, paizinho, papai. Aquele, sabe, aquele relacionamento de não forçado. Porque existe um relacionamento forçado. Sim. Porque é Deus Pai, né? No original, eu vi até um estudioso falando que é como se ele estivesse sentado no colo do seu pai e iria fazer um pedido. O grau da intimidade. Pai. Papaizinho.
Sim. Com certeza. Aí você vê, Aba, sou filho. Aí vem Aba, pai. Nossa paternidade, né? Paternidade. Para tirar até esse espírito de orfandade, né? De muitos, como está sendo falado aqui, que por mais também que tenham um pai biológico, muitos se sentem sozinhos, se sentem talvez até rejeitados, Com certeza. talvez até pela correria do que nós temos vivido nos dias, né, atuais. Não tem aquele tempo de qualidade, né? De conversar, de sair, de bater um papo. E foi isso que nesse Aba Pai foi falado, sabe? Você tem um pai presente, um pai que te ouve, né? Um pai que está ali do seu lado. Primeiro foi a afirmação deles serem Criação, filhos, sim, né? criação. E a segunda, afirmando para eles, olha, eu já falei para vocês que vocês são meus filhos e que vocês têm um pai. Pai. Não, e o interessante é que quem teve ali, aí talvez você fale assim, não, o congresso de jovens, né? O pai, a administração está sendo para jovens, mas quando você olha ali no momento, É todos, você vê tantas pessoas já de idade e que ainda não tinha, sabe, aquele exemplo de pai que sofria por causa disso. Sim. Guardava aquilo na memória, coisas que viveu há 10, 20, 30 anos atrás, e você via ele recebendo aquela ministração como se fosse um jovem que estivesse passando por aquilo naquele momento. E isso hoje, se você pegar na sociedade hoje, a falta que faz um pai Desestrutura toda uma vida. Não, é uma família desestruturada. Tanto o pai quanto a mãe. Cada um tem a sua responsabilidade. O pai tem a sua responsabilidade, a mãe também tem. Mas a paternidade ali em si é a mesma coisa, né? Quando eu era mais novo, a minha mãe me corrigia, né? Me batia. Você não escuta? Eu me batia. Quando ela falava assim, olha, quando seu pai chegar, Aí você já eu vou tremia. conversar com ele. Aí eu nem dormia. Na verdade, eu dormia mais cedo para não ver meu pai chegar. Por quê? É a paternidade. Ela traz aquele respeito, a autoridade. E isso foi perdido. Está sendo perdido. Exatamente. E eu ministrei no ABA, pai. Para mim foi muito difícil na época, porque eu tinha alguns traumas, né? E as pessoas acham assim. Tem muitos pastores que vestem uma máscara, né? Coloca assim, eu sou forte, eu sou super-herói. Não estou julgando. Estou falando que pessoas não gostam de mostrar as suas fraquezas, mostrar as suas fragilidades. Eu já não concordo com isso. Até mesmo porque super-herói usam máscara. Nós usamos. Nós somos a imagem de Cristo. Somos ser humano. Sim. E eu estudando, elaborando ali, eu orando ao Senhor, elaborando ali meu esboço, e eu peguei alguns flashes de como era a minha relação com meu pai, como era a relação de paternidade que eu tinha. Falei, Senhor, eu se busquei isso num homem e não tinha. E não tive. Hoje meu pai, em memória, já não está mais entre nós, mas é algo que eu pude tirar dentro do meu coração. Eu lembro também que no mesmo Aba, nosso irmão Leandro pregou falando sobre a paternidade, foi uma mensagem extraordinária. E quando eu falei sobre tirar aquilo que da infância que estava enraizado de mágoa, de feridas que foram abertas devido à falta da paternidade, né, e reconhecendo o nosso Deus como Pai, é como se tivesse um alívio, sabe? Tivesse assim dentro de mim mesmo. Então, antes da gente ministrar, a palavra ela passa por dentro de nós. Com certeza. Ela ministra em nossas vidas. Então, foi assim, extraordinário. Eu creio que trabalhou desde o pequeno até o mais velho que estava lá. Então, são temas que o Senhor ele vai nos dando, ele vai trabalhando em toda a equipe e toda a igreja e continua trabalhando. E depois, logo em seguida, né, já veio o Aba Espírito Santo, né, que foi algo muito forte também. Eu lembro como se fosse ontem, porque eu acho que o tempo está passando tão rápido, né? Mas a gente lembra que foi algo muito impactante. Que uma afirmação do nosso Deus, né? Além dele afirmar para nós que nós somos filhos, que nós temos um pai, ele não deixou a gente sozinho. Exatamente. Glória a Deus. A gente não está sozinho. Não vos deixarei órfão, enviarei Um Consolador. E é ele que nos consola, né? Ele que nos ajuda,
quando vem aquela palavrinha assim, desista, não, ele fica, não, insista, persista, persevere. Sim. E depois desse aba, também nós tivemos esse, né, dessa camisa aqui que nós estamos vestidos, que é a manifestação dos filhos, que foi algo também que, gente, eu não esqueço, sabe? Como o Senhor tratou na vida de cada um em referente a levar a palavra de Deus, né? Sim. Ainda mais para tempos tão difíceis como estes que nós estamos vivendo. E eu lembro que no finalzinho do último aba, do último culto, o Senhor falou comigo assim, vocês 4, como aqueles 4 homens que abriu o telhado e desceu o enfermo até Jesus. Vocês vão levar muitos jovens até Jesus. Glória a Dessa Deus. mesma forma. E isso eu não vou esquecer nunca, porque foi algo que me emocionou demais, como que Deus falou comigo. E estamos aí agora indo pro 5º aba, né? Só um minutinho, eu quero falar um pouquinho. Calma aí, gente. Nós vamos falar do 5º aba. Mas é porque eu Amém. quero falar um pouquinho de cada um. Né? Eu vou só voltar aqui um pouquinho sobre o Espírito Santo. Quero comentar sobre este aba, a manifestação dos filhos. Por quê? Porque é a Trindade, né? Aba Isso. Pai, aba Filho Isso. e aba Espírito Santo. Primeiro falamos sobre aba Sou Filho, depois falamos sobre aba Pai. Terceiro, aba Espírito Santo. Porque as pessoas acham, né, que... e agora? Quem está nos governando? Quem está presente agora? Jesus está no trono. Deus está no trono. E agora? Quem que está no meio de nós? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa. Sim. É a terceira pessoa da Trindade. No 4º aba, a manifestação dos filhos, porque assim, quando a gente está no bastidores, fazendo congressos, ornamentando, ensaiando, né, fazendo assim, com que tudo isso acontecesse, você fala assim, meu Deus, é um sonho que a gente está vivendo. Mas agora, eu vou ministrar. Foi quando o senhor ministrou. É verdade. Qual que foi a experiência do senhor ministrando agora no aba, a manifestação dos filhos? Ó, eu vou falar aqui, eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha preparado algo para estar ministrando e o Senhor mudou tudo. É como se tudo que eu tivesse preparado não valesse nada, não. Isso aí foi você que preparou, agora eu vou estar ministrando. E foi muito impactante, porque o Senhor trouxe uma palavra para mim, que começou lá em Efésios, quando Paulo vai falar sobre chamado. Olha, você deve caminhar segundo o seu chamado. E automaticamente eu me vi até naquele momento. Eu vi tudo que eu passei, eu sei que existe um processo, eu sei que existe uma caminhada que o Senhor vai forjando ali o caráter de Cristo em nós e vai nos aperfeiçoando nele. Mas hoje, se você parar para olhar, muitas pessoas, elas perdem tempo fazendo coisas que o Senhor não chamou. É Sim. verdade. Pessoas perdem tempo fazendo coisas que, às vezes, não, é porque eu quero, é porque, não, porque eu sinto desejo, mas o Senhor está te chamando para outra área. Então, eu sempre fui ministro de louvor. Eu sempre ministrei desde os 13 anos de idade, mas com 29 anos que eu fui ser consagrado a pastor. Então é como se eu caminhei de 13 anos até 29 para, sabe, ser direcionado a pastor. Mas talvez porque pelo desejo próprio de estar ali querendo tocar, talvez, né? Tem a questão do Senhor preparar a pessoa. Sim. Mas tem a questão também da pessoa caminhar por conta própria. Claro, eu acredito nisso. Da pessoa falar assim, não, eu quero viver isso. E muitas vezes a pessoa está perdendo tempo e vidas estão se perdendo porque nós não estamos cumprindo com o chamado que o Senhor nos chamou. Verdade. Então, assim, quando o Senhor ministrou comigo isso, aí eu fui, assim, pelo Espírito, ministrar para a igreja, mais ou menos foi você ministrando e sendo ministrado. Sim. Você ministrando e sendo ministrado. E para mim foi muito impactante. Não, eu me lembro que a glória de Deus, assim, todos os dias foram sensacionais. Mas parece que o Senhor prepara tudo para o final.
sabe? Vindo aqueles jovens prostrados no altar, chorando, sabe? Querendo Jesus, com sede, com vontade, com fome da presença de Deus. É tanto que o culto acabou e a glória continuou. Continua. Meu Deus, chega até a arrepiar. Verdade. E a glória continuou. Então, as pessoas já entravam, já entram no Congresso ABA com a Esperando, expectativa. é. E agora? O que, que o senhor vai fazer? O que vai acontecer? Ele nos dessa vez? surpreendeu. É sempre algo novo. Que Algo lidera novo. nós, é. Porque chega na sexta-feira e fala, não, peraí, foi legal, bacana, tiramos fotos e tal. Não Aí aconteceu vem o nada. sábado. Aí o sábado, É. o Aí sábado. o sábado. Começa. Não acontece nada, né? Fala assim, não, pô, não, Começa teve a ter louvor. cheio. Isso. Depois, domingo. Tá. Aí chega o domingo, aí, Transborda. 45 do segundo tempo. Aí Deus fala assim, olha, já não é você que vai fazer, sou eu. Nós saímos de cena e ele entra. Aí quando ele entra, tem cura, milagre, salvação. Porque não há coisa melhor quando a gente vê aquelas almas se prostradas no altar do Senhor. Confesso que a glória do Senhor foi tão grande naquele dia que eu não consegui ficar de pé. Não, foi todo. Eu Detalhe, não consegui verdade. ficar de Todos. pé. O culto acabou. O culto acabou. E pessoas falando em línguas. Eu Você mesmo, não eu vai. e a pastora, estavam sendo ministrados, falando a respeito da nossa família. E o culto já tinha acabado. As pessoas estavam ali Querendo ir recebendo embora. de Deus. Uns já tinham ido, mas os outros ali que realmente foram impactados, eles não queriam ir embora. É. Eles queriam participar mais daquele momento. Tinha gente que estava ali naquele momento ali, olhando, né? Todo mundo sendo derramado ali, a presença do Espírito Santo. Tipo assim, vendo que o horário estava ali excedendo, mas olhava aquilo ali e falava assim, eu também quero. Ele não conseguia ir embora. É verdade. E um detalhe muito interessante sobre esse congresso, a gente sempre tem aquela organização por detrás, né? O Ministério de Dança, louvores de fora, porque a gente faz assim, né? Sexta-feira a gente chama o Ministério de Louvor de fora, pregadores de fora, no sábado também a mesma coisa, e no domingo são os de casa. E como assim, tipo assim, quem organiza esses eventos sabe que às vezes surgem empecilhos, né? Às vezes não dá pra pessoa vir e tal. E esse congresso, vocês vão concordar comigo, foi o que mais teve empecilhos para dar tudo errado. Tudo Sim. é verdade. Desde do louvor, a ornamentação, porque o pastor Júnior, a gente testou tudo em casa, os LED, as fitas LED, né? Tudo lindo, maravilhoso, para fazer aquelas nuvens maravilhosas. E simplesmente, quando chegou no dia, Na quinta-feira à noite. em pleno, assim, Véspera do- na véspera, do- Queima simplesmente do nada. tudo queima. Do então, nada. assim, são coisas que não e vai ali e compra, não. São coisas que são pensadas há muito tempo. Então, chegar assim e queimar tudo é muito frustrante, porque a gente cria algo no nosso coração. Uma Entendeu? expectativa. até mesmo na E decoração. todos os detalhes, né? Sim, todos, nos mínimos detalhes, a gente pensa. Então, quando acontece isso, é frustrante. Só que a gente vê o cuidado de Deus. Fala assim, não, deu errado? Não, eu estou com vocês. Não desiste, não. Nós somos em Betim, nós somos no centro, procuramos, não achamos. O Senhor nos direcionou, vai lá em BH. E todo mundo, e engraçado, o pastor Júnior vai lembrar que a gente chegou lá no centro que vende essas coisas e as pessoas sempre nos direcionavam numa loja só. A gente entrou, olha, sabe onde tem loja que vende tal coisa, tal, os LED? Ó, vai em tal loja, vocês vão achar. E toda hora a gente ia lá, procurava em uma pessoa, olha, onde que vende isso? E sempre direcionava na mesma pessoa. Até que nós chegamos, assim, no finzinho do Iapoque, né, amor? E chegamos lá e tinha o que a gente precisava. E foi muito difícil de encontrar, mas nós encontramos. Sim. E outra coisa também interessante foi a questão também de uma pessoa que ia trazer o louvor. Ela estava grávida e no dia, acho que foi umas 4 horas, 3 horas da tarde, mais ou No menos, dia do congresso. no dia do congresso, ela teve um sangramento. E ligou para nós e falou assim, olha, eu não tenho condição de estar presente. Infelizmente, eu estou passando mal. E a gente, como é que a gente, né? A situação de sangramento ali, grávida e tal. Essa hora. E ela foi simplesmente falou assim, olha, orem por mim. E aí nós começamos nós a orar. levantamos um clamor. Porque nós sabemos que a Lembra que oração... nós Lembro. entramos um Lembro clamor. Sim, a oração, ela tem poder. Ela tem poder.
E aí nós começamos a orar, pedimos também na igreja para orar. E o que aconteceu? Ela foi. Ela foi. Ela foi liberada, né? Porque, na É. verdade, ela estava no No hospital, hospital. e eles não iam liberar ela. Pelo fato porque- dela estar grávida. Foi Sim. onde nós entramos em um clamor pela vida dela. E isso faltava horas. Faltava, se eu não me Falta- eu engano, lembro. 2 horas ou 1 hora para o Faltava congresso pouco tempo começar. pra- Pouco tempo. Sim. Nós já estávamos Se organizando organizando para pra sair. poder... Não, para fazer o louvor, né? Nós Se mudamos caso ela o não cronograma. chegasse. É. A gente mudou o cronograma do culto, mas graças a Deus deu tudo certo. Tudo certo. E, assim, foi um congresso marcante para muitas pessoas. Assim como o congresso Sou Filho, Abba Pai, a gente tem testemunhos de pessoas que mudaram de vida através desses congressos. E esse também foi impactante. Como todos, igual o pastor Júnior falou, cada um Deus trabalhou de alguma forma. E ele quis, nesse congresso, manifestação dos filhos, manifestar a glória dele. E eu vejo que é uma história, né, que nós estamos contando. E antes mesmo que esse projeto nasça no nosso coração, ele nasce no coração do Senhor. Sim. Então, quando a gente está aqui, os 4, né, ou vai para sua casa, ou vai para nossa casa, e vai conversar a respeito, e agora? Aí nós vemos que na hora ali o Espírito Santo já dá um direcionamento. Por quê? Primeiro nós temos que reconhecer quem nós somos. Somos filho. Aí nós reconhecemos que nós temos um pai. Aí depois ele vai falar o quê? Vocês têm que ser selados para vocês irem agora para uma grande obra. Então a gente fez o Abba Espírito Santo. E aí foi a manifestação dos filhos, onde nós agora com mais maturidade, depois de Sim. 4 anos, temos que manifestar. E agora vindo esse, né, que é Continuação, como se diz, né? É dessa atualidade, é do que temos vivido, é o que os nossos jovens têm vivido constantemente, né? Porque nós vemos aí uma gama de atrativos, né, na mídia, na internet, enfim. Então agora vem esse daí também direcionado pelo nosso Deus, que eu sei, eu creio, né, que nós vamos viver também em um céu na terra. Glória a Deus. Então é a 5ª edição do ABA. Ô, pastor, antes de você entrar nesse tópico aí, só um comentário que a Beth falou, muito bem nos bastidores. Porque assim que acaba um congresso, aí nós ficamos pensando assim, gente, Próximo. esse congresso foi maravilhoso. O que a gente vai arrumar no próximo? O que a gente vai fazer? E como ela disse, o Espírito Santo ele vai trabalhando, ele ministra, sabe? Vai dando ideia, vai gerando ideia. Eu falo assim, gente do céu, é Deus mesmo. É, porque não tem como o outro ser melhor do que esse, não. Esse foi top. Isso nos surpreende. Né? O que nós vamos fazer? E a camisa? O que nós vamos fazer com a camisa? Decoração. Mas eu acredito que nós que somos, né, apaixonados pela palavra de Deus, sabemos que tudo que nós vamos fazer coopera para o bem dele, né, para o nosso bem. E antes mesmo que a vontade ou o desejo nasça no nosso coração, primeiro nasce no coração dele. Porque a palavra de Deus lá em Efésios vai falar até que a bondade que existe em nós, que a gente acha, né, vem dele. Então, esses congressos têm se direcionado pelo Senhor. Né? Então, esse sonho aí, aquilo que nós vivemos nos bastidores, né, todos os anos a gente se reúne, vem dele. Nós estamos contando a história dele. Né? Esse congresso ABA será um dos maiores congressos aqui na cidade de Betim. No nome de Jesus. Amém. Tudo isso para a honra e glória do Senhor. E que vidas possam ser alcançadas. Em nome de Jesus. Né? E agora, vamos falar? Vamos. Já podemos falar? Vamos ou não vamos? É a 5ª edição do Congresso ABA. E o tema é resistência. Forte esse tema, gente. Muito forte. Porque por trás, vou dar a oportunidade para vocês falarem um pouco, mas por trás de todo esses congressos, nós sabemos que existe uma força maligna trabalhando. Sim. Ao contrário de tudo aquilo que nós queremos ministrar. Né? É o Satanás capiroto querendo tirar a paternidade, querendo tirar a condição de filho, a filiação, querendo que os filhos não se manifestem. Se sintam só, né? Sendo que nós temos Consolador. Né? Então, e agora? Estamos sendo perseguidos. Estamos sendo coagidos. Nós vamos fazer o quê? Vamos fugir? Ou vamos desistir? Ou nós vamos resistir? Perseverar no propósito pelo qual o Senhor nos propôs a fazer?
que é apregoar a palavra do Senhor, que é ganhar vidas. Fala um pouquinho para nós sobre o que está cheio no coração de vocês sobre esse congresso. Vou deixar para minha esposa. Resistência. É a primeira vez pregando no congresso, né? Lembrando. O coração tá Batendo triplamente forte, é. né? É porque eu falei com o pastor Júnior, né, porque ele ministrou, e você está no bastidores, convidando pessoas e colocando pessoas para poder executar, é fácil. E agora, como ministra, né? Como ministra, consagrada, a pastora e grávida da princesinha. Fala igual a pastora Roberta falou comigo a primeira vez que eu preguei. Diz ela assim que não ia ser só eu que ia pregar, não. Que ia ser eu, o Luíde e o Espírito Santo. E agora vai ser eu, Isabel e o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, nós tivemos a nossa reunião, foi Sim. em fevereiro, janeiro. Não? Foi bem no início de ano mesmo. Sim. E ali... Foi depois do aniversário do Luíde, eu acho. Foi bem Isso. um pouquinho Bem depois no do início aniversário do do ano Luíde. ali. E ali a gente teve essa reunião. E até então, nós tínhamos um tema que um jovem até mesmo veio, né, falar conosco e tal. E aí nós buscamos direção de Deus e o Senhor ainda não havia confirmado se seria esse tema. Então ali a gente começou a conversar sobre células, sobre planejamentos durante o ano, né? E aí nós sentamos ali, reunindo, começamos a falar do ABA. Qual será o tema do ABA? Né? Qual será? E aí a gente conversando e falando sobre a história do ABA, igual a gente está falando aqui, do primeiro ABA, o segundo e tal. E é uma história, assim como a pastora Betsade falou. E aí a gente ficou com esse ponto de interrogação e ali a gente conversando, o Senhor saltou da minha boca. Né? Eu acredito que nem foi eu. Foi o Espírito Santo através de mim. E ali eu falei, ABA, a resistência. Só que eu não falei assim, né? Não, vai ser a resistência. Mas logo em seguida, o pastor Giovanni, a pastora Betsade, o pastor Júnior já começou aquele mover e o Espírito Santo assim, fazer a gente arrupiar Deus já me deu texto na hora. Sim, deu o texto, pastor Giovanni, na hora lá em Atos 17. 17, 6. Isso, quer ver, ó? Tá aqui. Então o Senhor ali falou ali através da minha boca, né, a resistência, e automaticamente uma coisa foi ligando com a outra. Não, nossa, é isso. Como é que é, pastora? ABA, a resistência. Então ali a gente teve a certeza. E eu lembro Né? que Isso. a pastora já tinha flashes de como que você gostaria que fosse a decoração, uma blusa, que queria mais colorido, mais festivo, né? Eu lembro Aham. assim. E eu falei assim, não, mas não é isso ainda, porque a gente está contando uma história, Sim. né? Verdade. O Espírito Santo nos selou, aí agora a gente está preparado para ir apregoar o Evangelho, o ID. Falamos sobre a manifestação. Tem alguma coisa nessa história que a gente tem que ir contando, tá contando. Sim. Porque essa coisa da alegria, né, da cor, aquela coisa toda, eu falei assim, não, isso aí é quando a igreja já tá. É pro ano que vem. Não, você Mas tá dando spoiler, spoilers. Então, eu falei assim, Corta ainda isso não aí, é isso. corta Mas isso. quando a pastora disse assim, a resistência, eu falei, é isso. Por quê? Não foi fácil para os discípulos ali continuar o caminho que Jesus estava fazendo, né? Entrar nas cidades, falar da palavra, né? Houve mortes de muitas e muitas pessoas, mas eles resistiram até o final. Eles preferiam morrer, mas continuando pregando o evangelho. Então eu falei, é isso. A resistência é isso. Eles resistiram. E hoje, onde a palavra chegou? Chegou a nós, Sim. né? A igreja escolhida do Senhor. Então, assim, é isso. Então, nós estamos contando uma história. E todo mundo arrepiando. Igual eu tava Sim. arrepiando aqui agora, Foi como se fosse na hora ali. Foi num bate-papo mesmo entre nós, a gente contando a história do ABA, que surgiu a resistência. E assim, igual você falou, nós falamos sobre a manifestação, nós temos que nos manifestar, nós temos que entender quem nós somos no reino, Sim. o nosso papel, o nosso chamado. E aí, quando nós começarmos a viver esse chamado, automaticamente, quem vive o ID do Senhor É perseguido. é perseguido. Então, tem que fazer o quê? É desistir no meio do caminho? Não. É desanimar? Não. É resistir. Resistir. Resistir até que ele venha. Então, assim, o pastor vai ler o texto, pastor? Sim, tá aqui, Atos
capítulo 17, versículo 6, que diz assim, ó. Vou ler todo. Como não encontraram os dois ali, arrastaram Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante dos oficiais da cidade. E eles disseram: estes homens que viraram o resto do mundo de cabeça para baixo, agora estão aqui perturbando a nossa cidade. Está na versão NVB. Eu achei muito interessante porque o histórico deles chegaram primeiro. E era uma época que eles estavam sendo perseguidos, né? Estevão foi morto, Filipe foi morto, os cristãos se espalharam, acabamos com eles. Agora já não vai dar mais pregação sobre Jesus, ninguém ia falar mais sobre esse Jesus, mas era uma senha. Porque quando eles estavam ali em Jerusalém, na Judéia, ali somente pregando para eles, agora eles falam para os confins da terra, vai para Samaria, vai para outras cidades, apregoando a palavra. E começa a vir as perseguições, querendo calar a voz do povo. Policarpo foi morto, pastor da igreja foi morto. Paulo e Silas estavam instruindo quantos apedrejamentos, prisões, quase Esconderijos, mortos. né? Tinha muitos né? esconderijos também para ninguém saber, né? Isso. E aí? Vou desistir. Vou parar. No século de hoje, calúnias, defamações, crises, né? E aí, vou parar, não vale a pena lutar. Mas eles resistiram. Falaram, não, eu estou firme, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. Então eles vão ouvir ainda falar de nós. Eles vão ouvir ainda falar da nossa juventude. Eles vão ouvir ainda falar dos nossos jovens. E estes homens que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui. E chegaram também com eles a presença do Todo-Poderoso. E é o que a juventude tem que, né, assim, enraizar mesmo, porque os pratos são muitos, né? É tanta coisa que é oferecida, mas se eles não resistirem, eles não verão a Deus. Não só os jovens também, mas como os adultos, que tem muitas pessoas que estão com ministérios parados. Sim. Por conta de lutas, por De conta palavras, de coisas, né? palavras, falta de perdão. Sim. São muitas coisas que envolvem. Então, assim, essa resistência é para todos nós. Todo dia é uma resistência diferente que nós temos que ter. Como se diz, né? A gente mata um leão por dia. Por dia. E é exatamente, assim, a resistência nós temos que ter. O povo de Deus tem que ter essa resistência. E eu acho que uma das maiores resistências que cabe a nós hoje é nós mesmos. Exatamente. As nossas vontades. A pastora pregando minha palavra. Olha, não, é o Espírito Santo, gente. Confirmando, confirmando. Porque eu escutei de uma famosa, assim, né, pregadora que a gente conhece bastante, que é a Camila Barros, ela instruindo. Uma mulher chegando para ela e perguntar, mas se eu não tenho vontade de orar, como que eu faço, pastora? Ela fala, ore sem vontade. Ajoelha lá, nem que você fique ajoelhada, mas você fica ajoelhada, mas você fica lá. Nem que você chore, mas ore todos os dias, mesmo que seja sem vontade. Porque acho que a maior resistência que nós temos hoje é nós mesmos. Né? As nossas vontades, o nosso cansaço. Gente, tem uma palavra que ultimamente eu mesmo tenho pronunciado tanto, é essa. Estou cansada. Eu estou cansada. E o cansaço faz com que a gente faça o quê? Abaixa a guarda, né? Abaixa a guarda. E aí é onde que a gente se torna vulnerável. É bem dito pela pastora Ludmila, não só os nossos jovens, né? A todos nós. Porém, os jovens, por eles estarem numa fase ainda de maturidade, inconstância, de projetos, talvez até projetos que não deram certo, né? Casamentos que não deram certo, relacionamentos que não deram certo, um emprego que não deu certo, eles se tornam mais vulneráveis, né? A esse tipo de ataque do nosso adversário. E aí é onde a gente vai, eu sei que o Espírito Santo vai nos guiar para implantar isso no coração desses jovens. Resista. E a própria palavra de Deus, ela diz isso, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E é interessante que nós vemos a história da igreja. Falei aqui sobre Policarpo, queimado, Pedro crucificado. Nós vemos os jogos dentro do Coliseu, os leões ali devorando crianças, pessoas. Sobretudo, eles não negaram a fé.
Eles não pararam, não desistiram, não abriram mão do ministério, mas com muita fé e convicção naquilo que eles foram chamados, resistiram. Então, a cruz não pararam, não calaram a voz deles. É tanto que nós falamos de Pedro até hoje, está escrito. A história de Policarpo, a história do Coliseu, os mártires da fé. E o que as pessoas passaram para que hoje nós podemos contar essa história e tê-los como exemplo. Porque vale a pena resistir. Amém. Vale a pena resistir até o fim. Porque vidas que estão nos ouvindo aqui agora, quero deixar até uma mensagem aqui para cada jovem que está nos ouvindo aqui agora. Porque virá situações, virá pelejas, virá um leão por dia, e tem dias que virá o leão e o urso por dia. Porque por detrás de tudo isso existe uma força maligna. Ele sabe aonde nós iremos chegar. Ele sabe o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. É verdade. Então ele vai fazer de tudo para que a gente pare, Não retroceda alcance, e não alcance aquilo que o Senhor já preparou. Mas toda arma forjada do inimigo Amém. já foi quebrada no nome de Jesus. E pessoas vão sair neste congresso resistindo com a sua fé intacta. Em nome de Jesus. Nome E elas vão de dizer, Jesus. valeu a pena. Amém. Porque tudo isso é uma aprendizagem para nós. Né? Tudo isso nós criando história. Porque Davi, ele teve um histórico. Quando ele chega até o gigante, ele não chegou no gigante despreparado. Ele teve um histórico antes. Fala, mas você vai lutar, Davi, contra esse gigante? Quem é você? Apenas um menino? Não. Quando ele estava no bastidores, lá sozinho, somente eu e Deus, já matei um urso. Já matei um leão. Então ele chega com história, sabe? Com histórico de guerreiro. Quando situações vier até a gente, quando o gigante se levantar como Golias, nós não vamos despreparados. Amém. Virá Amém. situações que nós vamos chegar assim, poxa, eu já passei por essa situação. Eu tenho um histórico de Amém. guerreiro. Verdade. Entendeu? Então, quem é esse gigante? Quem é esse gigante? Eu sei que as situações diversas que eu passei, o Senhor já me deu escape. O Senhor esteve comigo. E agora não será diferente. Eu vou no nome do Senhor. Amém. Então, a igreja, ela continua intacta. Jesus falou assim, olha, Pedro, edificarei a minha igreja e as portas do É inferno. o tema do próximo. Dando spoiler já. A igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A história é essa, né? Nós somos a igreja de Cristo. A história é essa. A perseguição virá, mas, sobretudo, a igreja tem um dono. E pastor, quando nós falamos de resistência, tudo que nós vivemos hoje foram algo que pessoas resistiram lá atrás. E Satanás, ele tenta de qualquer forma paralisar aquele que se levanta em prol do chamado de Cristo. E pessoas hoje nós olhamos para a sociedade, nós vemos pessoas paralisando por tão pouca coisa. Sim. Então, porque nós falamos de resistência de algo que pessoas prevaleceram ali firmes, intactas. Olha, eu não negocio a minha fé. A minha fé ninguém abala. Ninguém. Por isso que Paulo vai falar, assim, olha, morrer é lucro E viver é Cristo. e viver é Cristo. Então ali eram homens que tinham a sua fé ali inabalável. Poderia ser o que for. A morte para eles ali, falou assim, olha, É lucro. É um eu tô ganho. morrendo aqui, mas daqui a pouco eu tô com o pai. Estevão foi assim. Exatamente. Estevão tava sendo apedrejado e tava olhando pro pai, opa, eu Eis tô que vendo vejo os céus abertos. pai à direita, Cristo à direita de Deus Pai. Então, cheio do Espírito Santo. Ali ele tava só, daqui a pouco eu tô com eles. Tô ali. Então, assim, mediante a isso, nós estamos hoje porque aquelas pessoas ali se posicionaram. Mas hoje eu vejo uma sociedade que paralisa por muito pouca coisa. Muito pouca coisa. E eu não estou falando somente de pessoas, estou falando de pessoas de ministério.
Sim. sabe? Então, assim, como a pastora disse, esse tema ele está sendo ministrado em todos nós. Todos nós. Eu estava aqui agora aqui e veio à minha cabeça que a gente fala de resistência, de resistir, né? De pessoa resistir. E eu estava pensando aqui no chuveiro. Uma coisa assim, eu tô assim, por que que eu tô pensando no chuveiro? Porque no chuveiro tem uma resistência, né? E eu tô assim, gente, eu tô escutando o pastor Júnior falar, a pastora Ludmila falar, e o chuveiro tá aqui na minha cabeça. E ministrou aqui no meu coração que a resistência, ela tem que esquentar muito. Eita, Nossa. ela pregando Ela de tem que novo minha esquentar. palavra. Olha para você ver. Tem confirmação, tá vendo, irmãos? Para que a água ela saia aquecida. Nossa. Presta atenção, gente. A palavra, a água é vida. Sim. A palavra fala que Jesus é a água limpa. Nossa. É a fonte de águas vivas. Então, para nós resistirmos, nós temos que esquentar muito. Ou seja, nós vamos ter que passar por muitas coisas. Muitas provações. É algo que, às vezes, a gente acha que nós mesmos, nós não vamos aguentar, vai explodir. Para poder ministrar para alguém algo vivo. Sim. Então, é por isso que, às vezes, o jovem, por isso que nós, muitas das vezes, vivemos tantas coisas, para que a gente possa falar para as pessoas de algo que transmita vida. Já viu aquelas pessoas que falam as coisas, às vezes, com alguém, e você não sente nada? Tipo assim, tá falando, parece que tá jogando meia dúzia de palavra fora. Mas já viu aquelas pessoas que você senta para conversar com elas, você pode ficar com elas 5 minutos. Mas ela, da boca dela, parece que jorra um manancial, Verdade. sabe? Então é por isso que nós temos. Eu tenho certeza que, como Deus está confirmando isso aqui, que é algo que vai ser tremendo mesmo na vida de todos nós. Na minha vida. Eu preciso mesmo. Acho que todos nós precisamos. Sim, claro. Né? Todos nós precisamos. Tem sido tempos difíceis. Tem sido. Não, e detalhe, a pessoa às vezes paralisa a ponto de viver uma experiência tão profunda com Deus. Por exemplo, Deus já preparou algo, porque a palavra de Deus é que o fardo que nós carregamos é aquele que nós conseguimos carregar. Sim. E aquele que a gente não dá conta, ele fala, troca comigo, Isso. porque o meu fardo é leve. Leve. Aí vem Salomão e vai falar uma coisa que é interessantíssima, que é Eclesiástico. Ele vai falar assim, olha, é melhor o fim De todas as coisas. É melhor é o fim. começo. do que o começo. Porque o meio, o pastor sempre ministra isso. O meio é onde a pessoa olha e desiste e esquece que o fim. Não melhor. pensa no fim, sabe? Não pensa no fim das coisas. Que na verdade é o início. O fim das coisas é o início. Que é o início da vida eterna, né? Da vida eterna. Exatamente. Chegamos ao fim do nosso bate-papo. Agora tá ficando bom. Agora que a brincadeira tá ficando boa. Querido, quero agradecer a presença de vocês aqui. Até mesmo da minha esposa. Muito obrigado, viu? Por nada. Estou aqui Prazer representando foi meu. a Publicast. E é uma honra receber vocês aqui. Os pastores, amigos de ministério. É uma honra liderar os jovens ao lado de vocês. Somos uma equipe. E não tenho dúvida daquilo que Deus confiou na mão de vocês para poder fazer. Verdade. Quero abençoar a vida de vocês. Continue firme no propósito, no projeto. Assim como Deus ele fala para Elias, come essa comida, meu filho. Grande e 40 longa dias. é a sua caminhada. Né? O ministério de vocês é lindo. Amém. Sabe? Da forma que vocês tratem os jovens, da forma que vocês lidar com as situações. Sabe? Como se fosse assim, seus filhos de sangue. Isso é pastorear. Isso é entender o propósito para o qual eu fui chamado. Tá? E vocês agora têm a liberdade de fazer um convite para todos aqueles que estão ouvindo e vendo vocês. E antes deles fazer o convite, eu quero falar também. Gente, para mim é uma honra, sabe? Ter a pastora Ludmila, que eu tenho uma amizade com a pastora Ludmila, não é aquela amizade de a gente ficar uma na casa da outra, nem nada, mas é uma amizade que eu tenho no meu coração, como se a gente fosse irmãs, uma respeitando a outra, o limite da outra,
Pastor Júnior, né, que eu já conheço há mais alguns anos, mas por um tempo eu não tive contato. Você não vai falar que pegou ele no colo, não? Gente, eu vou ficar falando a minha idade aqui, né? Como se diz. Não tô velha, não, gente. Eu tenho 30. Eu só tenho. Aí quebrou ela. Eu tenho 25. Tem uma coisa errada nessa conta aí, tá mentindo. Mas, assim, pra mim é uma honra ter vocês fazendo parte da minha família. Do meu coração mesmo, assim, a sinceridade que meu marido que está aqui do meu lado me conhece. Não são todas as pessoas que eu tenho isso. Né? Eu amo todo mundo como meu irmão em Cristo Jesus, mas tem pessoas que a gente cria uma afinidade. Né? E eu quero muito agradecer a Deus pela amizade, que eu tenho certeza que foi Ele que uniu as nossas vidas. E que vocês podem contar com a gente, como, né, tem contado até hoje, para tudo. Até se quiser ir lá em casa, né, bater um papo, né, amor, de vez em quando. Assar uma carne, comer uma comidinha. E eu tô Nem que seja, devendo, né? e nem que seja um pão com ovo, não tem problema. Tô Vocês devendo. podem ficar à vontade. Vocês estão no meu coração, viu? Pastora Ludmila, pastor Júnior, família. Abriu o coração. Nem pra mim ela abriu assim, o coração, tá vendo? Abriu, né? E agora é com vocês. O que eu tenho a dizer também, eu quero, né, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar liderando com vocês, né, de estar ali pastoreando, cuidando de vidas. E, assim, é uma amizade, igual a pastora Beth Said disse no início, é uma amizade que o Senhor uniu, né? Assim, eu sou muito grata ao Senhor pela vida de vocês, porque nós aprendemos muito com vocês. E, assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês, que Deus continue abençoando a gente nessa caminhada. Amém. Né? Eu amo vocês de coração, o Senhor sabe, o pastor Júnior também tem um carinho muito grande, a minha família, né, por vocês. E é isso. Amém. Pastor Júnior. Amém. Eu não tenho nem palavras, né? Pastorzão, pastora Beth, são pessoas exemplo e referência, né, para as nossas vidas. Eu não faço das palavras da pastora as minhas palavras. Mas eu quero aqui também estender ao público que está nos assistindo referente ao congresso, que será dia 15, 16 e 17. Queridos, olha, Pode ir lá aqui pra essa câmera aqui, ó. está ficando lindo. Nem começamos nada, mas no papel, nos projetos, eu creio que, assim, como todos, Como esse vai impactar muita gente. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, né? O que não pode faltar, como a gente sempre fala, em todos os congressos, o Espírito Santo de Deus. Amém. A Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ele é o nosso convidado de honra, tá ok? Amém. Então, olha, convida lá o seu papai, sua mamãe, seu tio, sua avó, seus primos, chama os parentes, tudo, querido. Chama todo mundo. Vamos encher, empapuçar aquela igreja lá. Vamos explodir aquele ambiente lá com a glória de Deus. Amém. Será lindo. Ó, e Se não lembrando, tiver tá? lugar, senta no chão, gente. Dia 15 é feriado, não tem desculpa, viu? Lembrando Não tem que desculpa. os 3 dias serão às 7 horas. Às 7 horas. Isso. Então, às 19 e não tem hora pra terminar. Não, não. vai virar vigília. E pra quem não sabe onde é, gente, é aqui na Avenida. Avenida ou é rua? Rua dos Ipês. Rua dos Ipês, número 85, em cima do açougue Boi Manso, aqui no Vila das Flores, em Betim. Ok. Então, eu quero agradecer a todo o público. Muito obrigado por essa oportunidade de poder entrar na casa de vocês através das redes sociais, digitais. Quero louvar a Deus pela vida do meu sócio, Leandro, que está nos apoiando aqui hoje. O cara é fera, viu? Ele é uma No bênção. marketing digital. Deixa eu E abençoar, por sinal, é um ótimo, né, design gráfico. E ele também que cria, Cria esses né, ele projetos, tira né? essa que está na nossa mente, que nós não sabemos desenhar, E transforma. e ele vai lá e transforma tudo isso em realidade, Sim. né? Esses desenhos, E a blusa esse ano tá linda. as blusas, as artes. Ô, Léo, você consegue colocar a camisa pra nós aí? Coloca a camisa pro público ver como é que tá maravilhoso. Chique demais. No Chique preto e no demais. laranja. Porque, é assim, é muito difícil. Porque você chega com uma ideia pronta, né? Você fala assim, ó, eu tenho uma ideia.
Esse que é o caminho. Tem que colocar característica da gente Isso. também. Aí a pessoa ela tem que entender o que você quer, te estudar primeiro e colocar isso no Isso. papel. E ele faz isso numa rapidez. E numa paciência, viu? Porque Ele fala que pede a Deus para trabalhar na paciência dele, Me dá e que domínio ele não próprio, consegue. Senhor. Mas isso aí já está sendo trabalhado, né, Léo? na paciência de Cristo. Não, e eu falo assim, que quando a gente pede algo para o Senhor trabalhar em nós, é aí que ele dá mais situações ainda para ver se você está aprendendo, né? verdade. E ele fala sempre isso. Eu peço tanto a Deus para me ajudar com esse negócio de paciência que eu não tenho, mas aí, ó o resultado. Tá dando paciência. Aí, querido. Olha que chique, gente. Olha só essa camisa. Mãe, não tinha visto esse Esse post aí, não? É, tinha não. Olha aí. Olha, ficou linda. A obra não pode parar. Sem. Existência. Lindo demais. Isso mesmo, a obra não pode parar. Não pode gente. parar. Tá ok? E quem iniciou a boa obra Vai há de aperfeiçoá-la. Então, muito obrigado. Quero agradecer aqui a presença de todos vocês. Muito obrigado. Viu? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E não será o primeiro, Amém. não. Podcast, gravação, O não. último, viu? né? Não será o Quero último. agradecer aqui a Publicast. Tá aí. Se inscreva no canal, vai lá no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Por quê, querido? Porque quando você faz isso e compartilha com outras pessoas, o YouTube vai entender que este conteúdo é relevante e assim vai entregar para mais pessoas. Quer deixar também o Instagram aqui da igreja? Dos jovens? Para poder encontrar lá e ficar por dentro de todo o conteúdo que será oferecido até mesmo do ABA, pessoas que estão longe, de outros países, lá nos Estados Unidos. Sim. Hoje mesmo nós estávamos gravando lá na Igreja de Conteúdos. O Instagram dos jovens é @jovensatalaias. @jovensatalaia. Tudo juntinho. Tudo juntinho. Glória a Deus. É isso aí. Muito obrigado, viu, queridos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pastora Betsara, faz essa oração para nós. Deus, nós te louvamos e rendemos graças, pois sabemos, Senhor, que a presença do Teu Espírito se fez presente no nosso meio. A palavra do Senhor nos diz, Senhor, que se nós vamos comer ou beber, que façamos tudo para a Tua glória. E nós estamos fazendo tudo aqui, Senhor, para a glória do Teu nome. Que o Teu nome seja glorificado através deste episódio. Que o Teu nome seja glorificado através das experiências que aqui foram ditas, Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor ministrou nos nossos corações. E eu creio, certa da vitória, meu Pai, que o ABA Resistência impactará vidas, meu Pai, entrará em casas e vidas serão salvas, famílias serão restauradas e tudo aquilo que não for do agrado do Senhor, meu Pai, nós sabemos que será retirado do nosso meio para a glória do Teu nome e assim nós te agradecemos que o Senhor possa levar cada um de nós em segurança para as nossas casas. Amém. 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 Dá um glória aí, querido. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Deus abençoe.